Bom dia, sexto ano. Na aula online de hoje, nós iremos tratar da última parte do assunto de Atenas, que é justamente a história política de Atenas. É todo o final do capítulo de Grécia Antiga. Vocês vão ver lá que começa a falar sobre Revolução Hoplítica, sobre o período da tirania, sobre o governo de Clístenes. E agora eu vou explicar para vocês direitinho aqui a ordem dos acontecimentos, tá? Dos acontecimentos mais importantes da história de Atenas. A história de Atenas, ela começa a mudar quando começam a acontecer, em primeiro lugar, algumas revoltas dos hoplitas dentro do exército ateniense. Quem eram os hoplitas? Eram tipo soldados de Atenas. Então, uma parte dos hoplitas começou a se revoltar contra os eupátridas dentro do exército, tá? Os eupátridas, eles tinham melhores cargos, melhores armas, ganhavam mais. E os outros hoplitas, que eram de outras classes, eles eram muito maltratados. Então, eles começaram a se revoltar contra os eupátridas dentro do exército. Vocês sabem que os eupátridas, eles eram a elite de Atenas, tá? Então, essas revoltas, elas acabaram incentivando revoltas fora do exército de Atenas. Por isso que eu coloquei aqui. Em segundo lugar, aconteceram revoltas populares. Então, a revolta dos hoplitas dentro do exército incentivou revoltas populares fora do exército contra os eupátridas, contra o poder dos eupátridas. Aí, em terceiro lugar, os eupátridas precisaram fazer alguma coisa para conter essas revoltas. Então, eles criaram o cargo de legislador, que é a pessoa que faz as leis, né? E aí, o primeiro legislador foi o Solon. E aí, o Solon pôs fim à escravidão por dívida. E isso foi uma coisa boa para a população mais humilde de Atenas. Porém, ao mesmo tempo, ele manteve as pessoas mais ricas nos cargos mais altos. Ele falou que só poderia ficar nos cargos mais altos quem tivesse renda, ou seja, os eupátridas. Então, por isso, a população ainda continuou insatisfeita, continuaram várias revoltas, até que o quinto acontecimento importante foi o período da tirania. Tirania é o período em que pessoas tomaram o poder em Atenas, porque estava muita confusão, então algumas pessoas com um governo forte, com uma imagem forte, tomaram o poder para governar Atenas. Um dos tiranos mais importantes dessa época foi o Pisístrato. Depois do governo do Pisístrato, ou melhor, depois do governo dos tiranos, veio o governo do Clístenes. O Clístenes, ele foi o cara que criou o conceito da democracia, que criou um governo democrático, que é um governo onde todos os cidadãos participam. Então, ele ampliou a participação popular dentro do governo ateniense. Tá? Essa ampliação da participação já havia sido feita ali por Solon. Solon criou alguns órgãos que chamavam a população para discutir as coisas, mas isso ainda não tinha sido muito ampliado. Então, no governo de Clístenes, isso vai ser bastante ampliado. A democracia, que significa governo do povo, vai permitir que a maioria dos atenienses, ou melhor, a maioria dos homens atenienses participe da política. Porque nessa época ainda não tem democracia, ou melhor, ainda não tem democracia como existe hoje, né? Que hoje homens e mulheres participam, naquela época era só homens. E depois do governo do Péricles vem o governo do Clístenes, ou melhor, depois do governo do Clístenes vem o governo do Péricles, que é o cara que cria a mistoforia, que é o salário pago àqueles que participam da política, né? Já que muitos dos mais humildes não tinham como participar da política porque tinham que trabalhar, não tinham tempo. Então, continuavam sem participar. E aí, com a mistoforia, com a criação do salário, passaram a conseguir fazer isso. Então é isso, sexto ano. Por hoje é só. Aqui a gente encerra o nosso assunto de Atenas. O que você precisa saber dessa parte do assunto é justamente essa ordem dos acontecimentos. Primeiro ocorreu a revolta dos hoplitas, depois as revoltas populares, depois os eupátridas, para conter as revoltas populares, criam um cargo de legislador. Um dos mais importantes foi o Solon, que propôs essas duas mudanças e fez, né? E aí depois as revoltas continuaram, porque o Solon continuou dando vantagens para os mais ricos.
Aí veio o período da tirania, onde alguns homens tomaram o poder em Atenas. Depois veio o governo do Clístenes, que finalmente vai criar a democracia, que é a forma de governo mais importante da atualidade, né? Porque é uma forma de governo onde o povo, todo mundo participa. E naquela época quase todo mundo, né? Porque mulheres não participavam. E depois do governo do Clístenes veio o governo do Péricles, que foi o criador da mistoforia, que é o salário pago aos que participam da política. Então é só, pessoal. Qualquer dúvida podem me perguntar. Um beijo, até a próxima aula.